Agora estamos na aula sobre nota pontuada. Muitos bateristas, quando chegam na nota pontuada, referente à teoria musical, acabam se confundindo, não entendem direito. Então eu peço que você preste muita atenção nas minhas explicações daqui para frente, certo? Então vamos lá. Como você pode ver aí na tela, vamos usar como exemplo a semínima. O ponto de aumento, ele geralmente vem do lado direito, do corpo da nota, como você pode ver aí na imagem. E qual é o significado do ponto de aumento? A nota pontuada quer dizer que vai ser o valor dela mesma, da própria nota, mais a sua metade. Então vamos lá. Pegando como exemplo aí a semínima, a semínima pontuada vai ter o valor de uma semínima mais uma colcheia, certo? Porque qual é a metade da semínima? Se nós sabemos que se a gente subdividir a semínima, nós vamos ter duas colcheias, então duas colcheias equivale a uma semínima. Metade de uma semínima vai ser uma colcheia. Para ficar fácil o raciocínio, eu costumo sempre subdividir a nota que está pontuada. Eu, Alan, faço dessa maneira. Então, se eu vejo uma semínima pontuada, na minha cabeça eu já vou subdividir ela. Por quê? Porque eu sei que uma semínima equivale a duas colcheias. Qual é a metade de duas colcheias? Uma colcheia. Então, uma semínima pontuada, ela tem a duração de 3 colcheias. Então, vamos ao nosso próximo exemplo. Vamos lá, a colcheia pontuada. Qual o raciocínio aqui? Vamos lá, então vamos partir da dica que eu dei para você. Vamos subdividir a nossa colcheia, certo? Então, se a gente subdividir uma colcheia, nós teremos duas semicolcheias, beleza? Qual é a metade de duas semicolcheias? Uma semicolcheia. Então, uma colcheia pontuada, ela tem a duração de 3 semicolcheias. Vamos pegar outro exemplo. A semicolcheia pontuada. Eu vou subdividir a semicolcheia, vai me dar duas fusas, certo? E o ponto é a metade dessas duas fusas, ou seja, uma fusa. Então, uma semicolcheia pontuada, ela tem a duração de 3 fusas. É simplesmente isso, Esse é o ponto de aumento, é a nota pontuada, certo? Sempre faça essa subdivisão e adicione metade do valor da subdivisão, Acho que é muito mais fácil o raciocínio dessa forma. Beleza? Então a nota pontuada ela equivale à duração dessas subdivisões que a gente define, tá? Então, vamos aos exercícios para ficar muito mais fácil o seu entendimento, tá? Então vamos ao exercício número 1. Como você pode ver aí, eu tenho uma colcheia pontuada e depois eu tenho uma pequena semicolcheia antes de irmos para o próximo tempo, no caso o tempo 2, pegando aí o tempo 1 como exemplo. Colcheia pontuada. Se eu vou subdividir minha colcheia, eu tenho duas semicolcheias. Mais o ponto de aumento, então eu tenho mais uma semicolcheia. Então essa colcheia pontuada, ela tem a duração de 3 semicolcheias, certo? 3 semicolcheias. E aí, como você pode observar, para fechar o tempo ali, eu tenho uma última semicolcheia, que aí totaliza minhas 4 semicolcheias por tempo, e o tempo se fecha, o tempo 1. Porque se eu contar a semínima, dentro de uma semínima, cabem 4 semicolcheias. Só que nesse caso, se a gente colocar aquela legenda aí, do 1 e A,
Nesse caso nós vamos tocar só o 1 e o A, né? Então vai ficar 1 e EA, 1 e EA, 1 e EA. Vai ficar desse jeito. E aí, claro, né, se todos os outros tempos forem iguais, que é o caso desse exercício, então vai ficar 1 e EA, 2 e EA, 3 e EA, 4 e EA, 1 e EA, 2 e EA, 3 e EA, 4 e EA, 1. Né? Se você perceber, fica um padrão de samba. Esse é o padrão do bumbo de samba. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o metrônomo a 70 BPM e vou fazer o exercício na caixa e você me acompanha. Vamos lá! Percebeu? Tá, 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 tá. É o padrão usado no samba. Beleza? Só trazendo mais para o nosso mundo real, né? Então, super simples, certo? Agora vamos ao exercício número 2. Bom, o exercício número 2, eu tenho aí uma semínima pontuada, certo? Então vamos subdividir essa semínima. Eu vou ter duas colcheias, certo? E aí, como ela está pontuada, eu adiciono mais a metade dela, então mais uma colcheia, tá? Então, vai ficar 1 e 2 e, se você perceber, eu tenho uma colcheia ali, né, depois da semínima pontuada, uma colcheia sozinha. Essa colcheia sozinha aí, justamente, ela é o E do 2. Então, eu vou tocar só o 1, aí a semínima pontuada vai durar o E do 1 e o 2, e aí depois eu vou tocar o E do 2, certo? E aí o tempo 3, ele tem uma pausa de semínima pontuada, né? Lembrando que os pontos, eles não servem apenas para a nota, ele também serve para pausa, né? O tempo que eu vou ter de pausa. Então, mesma coisa, eu vou ter a pausa ali no tempo 3, no E do 3, no tempo 4, e aí eu vou voltar a tocar só a colcheia no E do 4, certo? Porque essa pausa são 3 colcheias. Ela equivale a 3 colcheias, porque é uma semínima pontuada, uma pausa de semínima pontuada. Então, a leitura desse exercício número 2 vai ficar desse jeito, né? Aqui nós estamos falando de colcheia, então vamos, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, não é semicolcheia, tá? Então vai ficar desse jeito, me acompanha 70 BPMs. Agora, no exercício número 3, nós temos aí a nossa semínima pontuada, novamente, né? Enfim, não vou entrar aqui na explicação novamente, porque nós já aprendemos como soa essa semínima pontuada. Logo em seguida, nós temos a nossa colcheia, certo? Que ela está no E do tempo 2, né? Porque nós temos a semínima que dura 3 tempos de colcheia ali. No tempo 3, nós temos uma colcheia pontuada, que ela equivale, né? Ela dura o tempo de 3 semicolcheias. Aí temos a nossa quarta ali semicolcheia, né? Que fecha-se o tempo. E aí no tempo 4 nós temos a nossa semínima ali, né? Para fechar o 4x4. Então essa leitura vai ficar desse jeito. Me acompanha aí a 70 BPMs. Vamos lá.
Agora, no exercício número 4, nós temos aí uma pausa, né, de colcheia pontuada. Ou seja, né, se eu tenho uma pausa de colcheia, a gente subdivide ela, tenho duas pausas de semicolcheia, mais a sua metade, uma semicolcheia. Então eu tenho ali 3 semicolcheias de pausa, né? E aí eu vou tocar só a quarta semicolcheia. Como você pode ver ali, a quarta semicolcheia ela está isolada. E aí no tempo 2 eu vou tocar 2 colcheias normal, né? 2 e depois vem 2 semicolcheias e uma colcheia normal, que a gente já sabe tocar, tá, tá, tá. E aí eu tenho ali no tempo 4 uma colcheia pontuada novamente e depois uma semicolcheia, né? Então a gente precisa botar a cabeça para trabalhar aí sempre com base naquele esbocinho do 1 e A, principalmente no tempo 1, que eu vou tocar só o A do tempo, né? Só a quarta semicolcheia. Então esse exercício vai ficar desse jeito, me acompanha aí. Beleza? Agora o quinto e último exercício. Como você pode ver aí, né? Os 4 tempos são iguais. Então eu vou começar tocando uma semicolcheia e aí depois eu tenho uma colcheia pontuada, certo? Então vamos lá, colcheia pontuada. A gente pensa na subdivisão. Eu vou subdividir uma colcheia, se transforma em 2 semicolcheias. E aí tem um ponto de aumento que adiciona mais a metade. Então metade de 2 semicolcheias é uma semicolcheia. Então, essa colcheia pontuada, ela tem a duração de 3 semicolcheias. Percebe como se fecha o tempo? Se ela tem a duração de 3 semicolcheias e eu somo mais a primeira semicolcheia que eu estou tocando ali, ficam 4 semicolcheias. Então, trazendo para a nossa legenda, né, do 1 e A, a gente vai tocar só o 1 e o I de cada tempo, né? 1 e depois o 2i, 3i, 4i, beleza? Então, me acompanha aí no exercício, 70 BPMs. Maravilha? Aí você está me perguntando, mas Alan, se eu estou tocando ali só as 2 primeiras notas, né, do 1 e A, estou tocando só o 1 e o I, não poderiam ser 2 semicolcheias e logo em seguida 2 pausas de semicolcheia? Poderia, sem problema nenhum. Porém, nesse caso, começa a poluir muito a partitura, né? Começa a dificultar a leitura. Quanto mais símbolos na partitura, mais você se confunde, né? Então, o ponto, a princípio, ele parece ser difícil de entender, ele parece confundir, mas a partir do momento que você consegue internalizar, consegue entender, as suas leituras vão se tornar mais fáceis. Eu posso te garantir isso. Beleza? Então não queira ficar brigando com, mas seria mais fácil se tivesse um símbolo de pausa, se não fosse assim, assado. Calma. Se existe o ponto de aumento, é porque ele realmente é útil para a leitura, né? Ele tem a sua funcionalidade. Ele deixa a partitura muito mais clean
E quando você bate o olho, né, quanto mais você pratica, você já vai identificar ali rapidamente o que isso significa. Então, vá com calma, estude, compreenda, volte à aula, faça os exercícios inúmeras vezes até você entender, beleza? Então vou deixar a lição de casa aqui para você. Executa todos esses exercícios sem cometer nenhum erro de execução. E o mais importante, entenda o significado do ponto de aumento. Pegue um esboço em branco, né, um pentagrama, e comece a pontuar as notas, né? Semínima pontuada, coxinha pontuada, e faça um esboço de quanto tempo vale essas notas pontuadas, né? Você colocando ali em prática, na escrita, você vai entender muito mais fácil. Beleza? Então é isso daí. Valeu, bons estudos, um forte abraço. Tchau, tchau.